Olá, Tocantins! Olá, Rede TV! Estamos dando início a mais um programa Tá na Rede. Só que hoje o Rodrigo não pôde estar presente e sou eu aqui, André Luiz Ferreira, apresentar o Tá na Rede para vocês de número 75. Eu quero agradecer desde já a audiência de todos e dizer que hoje nós comemoramos o Dia Nacional do Filósofo. Então, acompanhe o programa de hoje. E no quadro Conex de hoje, Educação e Saúde em Pauta. A Daniela Ferreira vai estar entrevistando a doutora Raquel Canete, que sofre grandes desafios na fala desde a infância. Acompanhe. Bem-vindos ao Conect Saúde e Educação em Pauta, um espaço para quem cuida da mente, do corpo e do saber. Quando ouvimos alguém com dificuldade na fala, o que pensamos primeiro? Muitas vezes, sem perceber, associamos a chamada língua presa a um problema no frênulo lingual, o famoso freio da língua. Mas será que essa é a causa de toda a dificuldade de fala? No episódio de hoje, vamos desconstruir essa ideia, mergulhando nas possíveis causas neurológicas, motoras e até emocionais por trás das alterações na fala. Mais do que uma questão clínica, esse é um tema que toca em aspectos profundos da autoestima, socialização e desempenho escolar. Uma fala que foge ao esperado pode gerar rótulos, exclusão, insegurança, principalmente quando não é compreendida ou acolhida com empatia. Nosso objetivo aqui é informar, sensibilizar e provocar reflexão como a forma de falar de alguém pode afetar profundamente as relações, oportunidades e a forma como ela se vê no mundo. Acompanhe esse episódio e venha repensar conosco o que realmente está por trás da fala e quanto a escuta com atenção e o respeito pode transformar vidas. Bem-vinda, doutora Raquel Canete. Raquel, você é advogada, então você trabalha bastante com a fala. Acredito que isso tenha sido e seja até hoje um desafio na sua vida. Prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Acho que hoje abrem várias caixinhas do que eu já passei ou dos receios e medos, né, que eu enfrento até hoje, apesar de serem menores do que já foram um dia. Mas, de fato, a fala é um instrumento, né? A comunicação é um instrumento para a minha profissão. Doutora Sandra Guiar, fonoaudióloga. Precisávamos da palavra de uma especialista, né? Nesse processo da fala, da comunicação. É um prazer receber você aqui também. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Raquel, você tem noção de que você está aqui representando 15 milhões de brasileiros que apresentam dificuldade na fala? Eu tenho e não tenho. Porque, como eu falei, assim, em determinados momentos a fala foi um prejuízo para mim, né? Foi alguma coisa que eu precisava trabalhar muito, mas em determinados momentos eu pensava assim, não vai ser um problema para mim. Eu tenho outros pontos a enfrentar agora e não vou lembrar que a fala pode ser um problema, né? A questão da fala começou bem novinha, né? As memórias que eu tenho foram as questões escolares mesmo. Eu lembro, até estava comentando com a doutora antes de começar aqui, eu lembro que na escola eu tinha muita dificuldade de falar o L e o R. Então, eu não conseguia falar planta, eu não conseguia falar carro. Alguns amigos meus me incitavam a falar, fala planta, e eu, planta. E assim, não conseguia fazer a dicção mesmo da palavra. E meus pais, eu acho que tem uma idade para a criança começar a fono. Sim, hoje nós temos uma visão de que o quanto antes essa criança chegar no consultório, melhor. Né? Porque, não sei na sua época, né? Mas tinha-se um mito de que até os 4 anos a criança vai falar, né? E muitos pediatras, ontem estava comentando com a Dani sobre isso, ainda falam isso. E não é. Quanto antes a criança chegar ao consultório, melhor para a gente avaliar, para poder já fazer uma intervenção e aquilo ali, a criança não levar tantos problemas.
para o futuro, né? Ou esse contato com a escola, interferir tanto nessa comunicação. Meus pais, eu acho que 3, 4 anos, a partir dos 3 anos, eles perceberam alguma questão na minha fala e me levaram para uma fonoaudióloga. E eu lembro que tinham várias sessões na fono, tratamento, e eu comecei a desenvolver o L, né, de uma forma melhor. Então, assim, hoje o L pra mim não é um problema. Ele é mais fácil. Ele é bem mais fácil. E aí eu comecei a focar, a fono começou a focar muito na parte do R. O R, os 2 R's, o R entre vogais. E o que pra mim hoje ainda é um desafio. O R entre vogais. O R entre vogais. Mais complexo, é o mais né, difícil. doutora Sandra? Esse é o mais processo difícil. de alfabetização, as crianças enfrentam muita dificuldade para essa instalação do R entre vogais. Doutora Sandra, explica pra gente, então, o que é o tal do freio, que as pessoas tanto falam, do freio da língua, que existe um nome científico, né? Sim. Eu acho que existe uma confusão, né, com relação à língua presa, né? A Raquel Chico falou de língua presa. E a língua presa seria no caso da criança, nós temos uma pelezinha aqui embaixo da língua, que chama-se frênulo, e ela segura a língua. Mas ela tem um tamanho ideal, que é para poder manter a língua em movimento, para um lado, para o outro, ajuda na mastigação, na deglutição, na fala, em tudo. Agora, quando isso é muito curtinho, mantém essa língua presa no assoalho da boca. Sim. Então, hoje nós... E aí a dificuldade na movimentação. Né? Na movimentação da língua, Sim. faz com que os fonemas não saiam adequadamente. Isso, para alguns fonemas, quer dizer, em todos os fonemas nós movimentamos a língua. Para cada um tem um certo movimento. Sim. Né? Então, hoje a gente já tem uma avaliação que é bem importante, que é o teste da linguinha. Então, tinham muitos bebês que tinham essa língua presinha, né? E não conseguiam mamar, porque a língua precisa vir para frente, né? Para apertar o seio e mamar, e não sabia por quê. E hoje já tem esse teste. Então, a criança que está com dificuldade de mamar já vai ser avaliada. Então, isso é um freio curto, uma língua que está presa, né? Agora, as pessoas costumam colocar todos os problemas de fala, né? Uma falta do R, como no caso do R brando, né? O R entre vogais, ou dentro do encontro consonantal, isso como língua presa. Não tem nada a ver, sim, né? Sim. É uma questão motora, né? É uma outra questão. A língua presa é exatamente isso, a questão do freno lingual, que coloca ela numa posição que não é adequada. Então, essa questão é importante a gente tirar esse mito, né? Todo mundo, que tem uma troca na fala, ou tem uma fala rouca, ou que tem uma projeção de S, né? Em algumas palavras, tipo sapo, saci, né? Que tudo isso é língua presa. Não tem nada de língua presa, né? A língua está solta, ela tem uma movimentação, só que faz uma movimentação errada. Então, no caso, o trabalho com a fonoaudiologia seria mais para articulação desses fonemas? Sim, eu acho que a gente tem que olhar tudo, né? É como eu falei para você, a gente tem que ver se é uma questão de fala, de linguagem, se é uma questão motora. O corpo, ele é único. Nós fragmentamos ele. Fragmentamos corpo, mente, a parte da linguagem, a parte emocional, cognitiva, mas tudo é um conjunto. Então, se alguma peça desse quebra-cabeça não está encaixando, vai atrapalhar toda a funcionalidade do nosso corpo. Então, como é importante a gente entender que às vezes uma questão na fala ou na linguagem, por trás dela existem outras questões, como questões emocionais, comportamentais, até cognitivas. E como é importante uma avaliação multidisciplinar, né? Onde a gente tem o olhar de vários profissionais,
porque não só no caso da Raquel, mas de tantos outros pacientes que a gente recebe em consultório, a gente vê que não adianta só o nosso trabalho. Não. É importante o trabalho do psicopedagogo, da fonoaudióloga, da psicóloga, do médico muitas vezes, né? Do neuro. Exato, porque a questão da linguagem, da fala, às vezes também tem um fundo neurológico, né? Sim. Então a gente precisa de um neuro para avaliar como está funcionando isso. Então você vê, da fonoaudiologia, ela partiu para neuropsicopedagogia. Hoje ela faz o tratamento comigo de neuromodulação. E a gente trabalha as frequências cerebrais dela que estavam interferindo na questão da comunicação e da fala. Então hoje, quando a gente reduz essa ansiedade a partir da redução das frequências cerebrais muito altas que ela tem, automaticamente isso vai influenciar na comunicação, na fala. Então é muito legal a gente falar sobre essa integração entre os profissionais, porque assim, não existe um trabalho único e sozinho que vá fazer a diferença na vida de um paciente, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia, que é para mim assim uma paixão, né? Eu sou bem antiga na profissão, mas não penso em largar porque é muito bom. Exatamente. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, que eu acho que é o que eu vejo de você também, né? A gente acaba fazendo bem feito e com satisfação, né? Então, acho que tudo isso é importante esse espaço para a gente falar sobre essa rede que eu acho que a gente precisa ter entre os profissionais, saber que um profissional vai ajudar o outro, independente do caso, que a gente tem que se comunicar e a gente tem que saber que o paciente, né, no caso, ou a criança, quem chegar, não é só seu. Ele é uma pessoa, né, que tem que ser olhado em todos os aspectos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa mensagem é que tem que ficar, sabe? E você quer deixar suas redes sociais, telefone de contato? Pode. Eu tenho. Aqui na tela, tá? Legal. Tá. Eu tenho o meu, que é Sandra Aguiar Fono, é o do Instagram, né? Tenho Fênix Reabilita, que é o consultório aqui, tá? Que eu trabalho com outro profissional também. E você atende outra fono. no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio de Bandeirantes. Isso, né? Quem estiver precisando de uma fono maravilhosa, Sandra. Isso, é aqui no Recreio, bem pertinho do Recreio Shopping, no Absoluto, né? Obrigada, Sandra. Nada, obrigada a você. Adorei estar aqui. Que bom. Obrigada. Virá outras vezes. Raquel, e você? O que você deixa aí como... Já falou tantas coisas importantes, né? Você quer finalizar com alguma mensagem? Quer deixar seus contatos? Eu queria agradecer pela oportunidade de você... Na verdade, assim, eu quero agradecer por você fazer esse trabalho que você faz de neurofeedback, neuromodulação. Tá sendo muito transformador para mim. Eu acho você uma profissional assim ímpar e o orgulho que dá de ver você disseminando esse conhecimento e quanto você me motiva a continuar, o quanto você acolhe, o quanto o tratamento mostra resultado. Então, assim, não só pelo tratamento em si, mas o quanto tem seu dedo ali, né? O seu acolhimento, a sua forma leve de lidar com os assuntos. Então, eu queria muito te agradecer por liberar o espaço na sua agenda para me atender, por todo o tratamento e tudo que a gente tem passado. Está sendo muito importante para mim. E agradecer a doutora Sandra, que foi muito importante conhecer mais sobre o tema e ver, assim, também como você lida com o assunto também de forma acolhedora e tranquila e com
boas técnicas. E é isso. Bom, eu não tenho nenhuma rede de social profissional, mas quem quiser me achar lá no Instagram é @Raquenete, com 2 T's, tá? É a mistura de Raquel Canete. Excelente advogada. Se precisar. Quem precisar de consultoria jurídica, eu também tô lá, é só me procurar. E aí, quem sabe eu começo a abrir minhas redes para falar mais sobre o assunto e também no viés jurídico, né? O quanto a legislação tem avançado em todas as questões de criança. Eu acho que isso é bem importante. Né? Para trabalhar essas questões, esses pontos aí. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigada. Encerramos o episódio de hoje com a certeza de que falar vai muito além das palavras. É sobre se expressar, se conectar e ser compreendido. Desconstruir mitos como a ideia de que toda língua presa tem origem no freio lingual é um passo importante para promover empatia, respeito e acesso a avaliações e tratamentos adequados. Agradeço a doutora Raquel Canete por compartilhar sua história com coragem e a fonoaudióloga Sandra Griar por nos ajudar a ampliar o olhar sobre as causas e impactos nas alterações na fala. Que essa conversa continue ecoando por aí, incentivando o acolhimento e menos julgamento. E lembre-se, ouvir com atenção também é uma forma de cuidar. Até o próximo programa.